Bom, pessoal, continuando aqui, né, ainda falando sobre a característica energética, né, do átomo de hidrogênio, agora levando em consideração as contribuições de spin, que a gente não havia feito ainda, a gente pode falar um pouco sobre a característica dos níveis eletrônicos, né, desse sistema e como se dá a transição entre esses níveis, tá? Então, fiz um esquema aqui. O que a gente tem é que a energia do átomo de hidrogênio ela é dada como sendo proporcional a uma constante, a gente costuma chamar uma constante de Rydberg aqui, né, 13, menos 13,6, dividido por n ao quadrado, né, onde n é o número quântico principal. Lembrando que a gente tem mais outros dois números quânticos, né, que é o L e o ml, associados à solução, e a gente pode ter um número quântico de spin, certo? E nesse caso, quando a gente leva em consideração o acoplamento spin-órbita, a gente deixa de levar em conta o, o S, né, e passa a levar em conta o J. Então, se eu sei o L e sei o S, que aqui eu estou falando de spin, que é meio, então eu já posso levar em consideração o J, tá? Bom, imagina então que a gente tem aqui o primeiro estado, né, o estado fundamental, n igual a 1. Eu tenho aí o segundo estado, que é o primeiro estado excitado, n igual a 2, n igual a 3, e assim sucessivamente. Né? Isso aqui vai, a energia, é esse eixo que está subindo aqui, ela vai crescendo, tá? Bom, agora, quando a gente olha em detalhes, a gente vê que, na verdade, a gente esperaria essa energia e na hora que você olha, você mede uma energia que ela é inferior à energia medida, tá? Aqui está exagerado, certo? Mas cerca de 1,8 vezes 10 a menos 4 eletronvolts. Então você mede uma energia, sendo que você esperaria outra, né? Aqui, essa diferença que você mede é de 1,8 eletronvolt, uma diferença na física atômica, uma diferença bastante razoável, né? Mas isso se dá pelo fato da gente ter o acoplamento spin-órbita, certo? Então, quando eu levo em consideração o acoplamento spin-órbita, há uma variação da energia, né? Só lembrando que existe uma relação direta entre os números quânticos, né? Uma relação de limite, como vocês lembram, por exemplo, o número quântico principal, n, ele é dado por L mais 1, né? Então, ou seja, o L vai ser sempre menor ou igual do que n menos 1. Então, quando n igual a 1, eu só posso ter L igual a zero, né? Porque esse cara cresce como números inteiros, certo? Assim como eu tenho o ml, que ele é limitado aí de menos L até L, certo? Então existe uma correlação aí entre esses números quânticos. Bom, então, se o L igual a zero, lembrando que o J máximo, né? O J máximo vai ser L mais meio, porque meio vem do spin S. Então, a única possibilidade que eu tenho para esse estado é J igual a meio, né? Lembrando que esse estado aqui ele é não degenerado, porque eu só tenho um ml, né? Então, só colocando explicitamente aqui, eu teria ml igual a zero, tá? Então, esse é o estado fundamental do átomo de hidrogênio, ele é não degenerado. Assim, na hora que eu coloco um campo externo, aí eu quebro sim a degenerescência de spin, e aí aqui abre para dois estados, mas sem levar em consideração o levantamento da degenerescência de spin, só em termos das interações que acontecem, né, levando em consideração o acoplamento spin-órbita, esse estado aqui ele é então degenerado do tipo em spin, mas não de momento angular, tá? Agora, já o estado n igual a 2, ele pode ter L igual a 1 e L igual a 0, né? Lembrando que então n menos, 2 menos 1 dá 1. Então eu posso ter tanto o estado L igual a 1 quanto o estado L igual a 0. Se eu somo as duas possibilidades spin mais ou menos meio, né? Então, por exemplo, 0 mais meio, eu tenho J. 1 menos meio, eu tenho J igual a meio. Então, eu tenho esse outro estado que está aqui. Então, ou seja, o acoplamento spin-órbita abre essa degenerescência, que é a degenerescência
dos números quânticos dado o ml, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho o S, mais ou menos meio, tá? Aí, outra possibilidade que eu tenho é o m igual a 3, em que eu posso ter j, o L, né, indo de 0 até 2, né, 0, 1 e 2, e na hora que eu levo em consideração o spin, eu posso ter os estados meio, j igual a meio, j igual a 3 meios, j igual a 5 meios, né? Lembrando que isso aqui então vai ser 2 mais meio, 5 meios, né? Eu tenho esses estados eles eram degenerados, mas quando você olha o espectro fino da coisa, você vê uma separação. Essa separação aqui está extremamente exagerada com relação ao que é a separação dos estados, mas vamos supor que você esteja verificando as linhas, né, do espectro de emissão do átomo de hidrogênio, né? Lembra das séries de Balmer, aquelas coisas. Então, por exemplo, você via um pico, né, que era caracterizado aí, por exemplo, pela transição associada ao estado N igual a 2. Só que na hora que você olha no detalhe, você vê que esse pico ele não é um pico único, né? Você vai olhar e lá em cima eu vou ter uma separação. Essa separação é justamente esses dois estados que são possíveis. O mesmo acontece com isso. Então é por isso que isso é chamado de estrutura fina. E na hora que você olha no zoom, né, você vai ver essa separação entre esses picos, certo? Bom, mas essa energia, ela depende, então, desse acoplamento spin-órbita, né? Se a gente olhasse a variação da energia dada ao acoplamento spin-órbita, vocês devem lembrar que isso aqui era proporcional ao produto escalar de S com L, né? Sendo que o L levava um momento magnético, um campo magnético intrínseco, né? Então isso aqui dá 2mc quadrado, m quadrado c quadrado, vezes 1 sobre r, dv dr, que está associado aí ao potencial proveniente da força de interação entre o núcleo e os elétrons. E aqui eu tenho S escalar L, né? Então esse aqui era justamente o acoplamento do spin com a órbita, porque esse momento angular está associado, por exemplo, com a órbita. Suponha que eu tenho o elétron numa órbita circular aqui, então isso leva a um momento angular, tá? E aí a gente viu que a gente pode calcular o momento angular total como sendo dado por L mais S. E aí eu quero expressar justamente essa energia em termos dos números quânticos J, L e S, certo? Como é que eu faço isso? Basta, por exemplo, eu tomar o produto escalar, ou seja, calcular o módulo desse J aqui, o produto escalar dele com ele mesmo, né? Então, J escalar J, certo? Isso aqui vai ser L escalar L mais S escalar S, opa, não mais, né? Aqui é escalar, escalar S, e mais duas vezes L escalar S, e aí a gente pode considerar, porque esse produto aqui ele comuta, né? Então tem o termo L escalar S e S escalar L. Então esse termo comuta, então eu posso considerar isso. E aí eu posso isolar esse L escalar S, porque é o que aparece aqui, né? Então S escalar L vai ser dado por J quadrado menos L quadrado menos S quadrado, dividido por 2, certo? E aí, em termos dos autovalores desses operadores, a gente vê que isso aqui, então, todos os autovalores desses caras, eles têm H2, né? Então, passa a ser H2 sobre 2, multiplica J, J mais 1, menos L, L mais 1, menos S, S mais 1.
tá? E aí, com isso, a gente pode reescrever essa energia em termos dessa soma gigantesca que está aqui. Então, ΔE vai ser 1 sobre 2m quadrado c quadrado, 1 sobre r dv dr H2 sobre 2 J, J mais 1, menos L, L mais 1, menos S, S mais 1. Então, ou seja, na base que eu escolhi, né, que é dos autoestados dos dois momentos, né, L e S, sendo que esses dois comutam com o J, né, então, e eles comutam entre si porque são operadores completamente independentes, por mais que exista o acoplamento, né, são bases diferentes, então eu tenho esse termo. E aí, o valor esperado dessa energia, ou seja, aquilo que a gente mede, vai estar em termos do valor esperado dessa expressão, certo? Que depende do valor esperado desse termo que está aqui, e ele é calculando, ele é obtido, né, na verdade, calculando o potencial através da densidade, né? Então, eu vou lá, vou resolver o átomo de hidrogênio, vou calcular a parte das funções de onda, a parte radial dessas funções de onda, e com isso eu determino esse termo, e aí essa energia, que agora depende de N e depende de J, lembrando que o J, sabendo o J, sabendo que o spin é meio, eu determino essa, então não preciso colocar isso explicitamente aqui. Essa energia passa a ser menos μ e a quarta sobre 4π. ε0, tudo isso aqui ao quadrado, 2h ao quadrado, n ao quadrado, então isso aqui respeita o espectro do átomo de hidrogênio, certo? E aí eu tenho 1, né, porque é o espectro, e aí eu tenho o termo que muda, que depende desse número, esse número bastante famoso, alfa, chamado constante de estrutura fina, ela é uma constante mesmo, 1 sobre J mais meio, menos 3 sobre 4m. Tá? Então, essa diferença na energia que aparece aqui é a diferença nas energias que aparecem com relação aos estados em que eu não estava considerando o acoplamento spin-órbita, tá? Então, agora o que eu vou ter é como, agora que eu consigo, isso aqui é uma expressão muito mais fiel para a energia do átomo de hidrogênio e dos átomos hidrogenóides de forma geral, do que a solução sem que eu leve em consideração o spin com a órbita, né? Então, é até frustrante porque a gente acaba, o único problema que a gente consegue resolver analiticamente, não tão analiticamente, porque a parte radial não é tão simples, mas é o átomo de hidrogênio, e aí agora a gente vê que aquela solução ainda assim não está completa, a gente ainda precisa levar em consideração o acoplamento do spin com a órbita, tá? Então, ou seja, quanto mais no detalhe a gente olha, mais a gente enxerga. Bom, mas como que acontece a transição entre esses estados, né? Porque suponha que eu tenho um elétron aqui, ele ganha energia e transicione. A gente sabe que isso é extremamente comum, né? Por exemplo, quando eu esquento um metal e aquele metal fica vermelho, né? É porque eu estou tirando elétrons e eles, na hora que voltam, eles emitem luz, tá? Então, ou seja, esses processos de excitação são extremamente comuns, né, e muito utilizados. Então, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem as chamadas regras de seleção, em que o fato de eu precisar conservar o momento angular, de eu precisar conservar energia, me leva a algumas regras, tá? E tudo depende das aproximações que eu estou fazendo. Se eu for considerar, por exemplo, as aproximações chamadas de dipolo, em que eu levo somente interação entre uma carga positiva com uma carga negativa, não um grupo, né, de cargas positivas com um grupo de cargas negativas, essa aproximação de dipolo, que é a primeira aproximação, mas muito útil, ela me diz que a variação no número quântico L, ela precisa respeitar uma regra que ela pode ser somente mais ou menos 1, certo? Então, se por exemplo eu estou em L igual a zero,
Eu só consigo transicionar para L igual a 1. Eu não consigo transicionar para L igual a 2, certo? Porque eu tenho essa regra de transição aqui. Agora, se eu levo em consideração termos superiores de dipolo, aí eu consigo ir distante, além dessa regra. Mas termos superiores são menos prováveis. Então, ou seja, a aproximação de dipolo me diz quais seriam as transições mais prováveis, porque eu tenho que excitar um elétron de um estado para o outro. E essa excitação ela pode ser pensada como se fosse uma expansão em série de Taylor de momentos de dipolo. E aquele que tem mais probabilidade de acontecer vai ser o dipolo, né? Ou seja, a interação mais simples que eu possa ter aí. Além disso, eu também tenho uma regra de seleção para o número quântico associado ao momento angular total. E aí ela pode ser zero, ou seja, pode não acontecer a transição, ou seja, pode acontecer uma mudança, mas sem que mude o J, mas ela também pode mudar de mais ou menos um, tá? E essas seleções, essas regras de seleção, elas definem quais são as transições que são possíveis. E a gente vê que isso em física quântica é extremamente necessário. A gente tem muitas regras de seleção que estão associadas, por exemplo, com a paridade das funções de onda, com as possíveis transições que acontecem. Aí, associada a cada uma dessas transições, existe uma taxa de transição, ou seja, uma probabilidade. Com que frequência que essa transição ocorre? Então, por exemplo, transições que tenham, por exemplo, mais 2 na variação do número quântico L, elas são possíveis, mas com uma probabilidade muito pequena. Então eu posso desprezá-las. Então é assim que a gente trabalha. E essas taxas de probabilidade elas podem ser medidas através da intensidade da linha espectral. Né? Então você vai e olha as linhas, todas as linhas que eu tenho no espectro. As mais intensas são aquelas que definem as regras mais restritivas, né? Então, a gente pode determinar essas taxas por meio das funções de onda. Então, eu preciso calcular. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num sistema que é descrito num estado determinado por uma única função de onda. Tá? Então, eu tenho um sistema determinado por uma única função de onda psi. E essa função de onda, ela é tal que a densidade de probabilidade vai ser constante no tempo. Então, isso significa que o módulo de psi ao quadrado ele é constante, tá? Então, não muda, certo? No caso de um estado determinado por uma função de onda, que é a mistura de funções de onda de dois estados distintos, né? Então lembra que assim, sempre posso escolher uma base e escrever qualquer função de onda em termos dos elementos dessa base. Então vamos pensar numa base que são dois estados somente. E esses estados têm energias E1 e E2, tá? Então eu tenho aqui um estado φ0 com energia E0 e eu tenho um outro estado dessa base, φ1, com energia E1. Tá? Então a gente pode fazer isso com dois estados, mas eu posso fazer isso com infinitos estados. De tal forma que eu possa escrever o psi, esse psi, de T, assim como a gente fez já em termos dos estados de spin, como sendo psi0, φ0, desculpa, vou fazer diferente. Vou colocar, como são duas funções de onda, eu já vou colocar uma normalização aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, tá? Então isso aqui dá exponencial de menos i e0 t sobre h, lembra que essa é a parte da solução dependente do tempo, φ0, φ0, né? Mais a exponencial de menos i e1 t sobre h φ1, tá? Bom, eu vou dividir todo mundo por esse termo que está aqui, ou seja, colocar esse termo em evidência. Então, isso me dá exponencial de menos i e0 t sobre h sobre a raiz de 2, que multiplica φ0, φ0, desculpa, mais e na menos i ômega t φ1, onde esse ômega
ele é justamente a frequência associada à transição entre E1 menos E0 dividido por H, tá? Então eu tenho essa diferença de energia aqui, E1 menos E0. Então, ou seja, isso vai me medir justamente a transição de φ0 para φ1, certo? Essa oscilação, essa frequência, ela ganha um nome que é chamado frequência de Rabi, certo? E se a gente deixar o sistema evoluir naturalmente, suponha que então eu tenho aqui φ0 e φ1, esse sistema vai ficar oscilando entre esses dois estados com essa frequência, certo? Dessa forma, essa carga oscila junto com o elétron, com frequência igual ao fóton emitido na transição. Então, quando ele sobe para cá, ele libera energia. Ele pode liberar isso na forma de um fóton, por exemplo. A descrição mais simples de uma carga, então, que oscila é um dipolo, certo? Então, ou seja, você imagina que eu tenho elétron. Ele sai daqui e vem para cá e fica fazendo. Então, isso aqui me dá um dipolo. A distribuição de dipolo, ela descreve-se como produto da carga pelo valor esperado entre o deslocamento que ela tem aqui, né? Lembrando que isso aqui seria o elétron transicionando de uma camada eletrônica para outra, né? Então tem uma separação entre elas, um raio aí. Agora, na mecânica clássica, a gente pode escrever um dipolo que varia no tempo e que ele emite radiação com uma taxa R, tá? Então essa é a taxa de emissão de radiação, que ela é dada por 4π ao cubo ômega a quarto, lembrando que essa é a separação dos estados aí do dipolo, 3ε0c ao cubo P ao quadrado. Aqui não é momento, tá? Esse P é a amplitude do momento de dipolo. Eu falei que não era momento, mas não é momento linear, que eu quis dizer, do momento de dipolo. E esse cara aqui é a frequência. Agora, como a energia do fóton é E do fóton, né? Vai ser H vezes essa frequência, a taxa por unidade de energia, ou seja, R por H ômega, vai ser 4π ao cubo, ômega ao cubo, né, um ômega aqui vai embora, 3ε0hc ao cubo p ao quadrado. Então, essa é a probabilidade por segundo, essa aqui, né? Probabilidade por segundo de eu emitir um fóton. O que seria emitir um fóton? Seria eu saio desse estado e venho para cá e essa energia é liberada através de um fóton de frequência H ômega. Opa, H ômega, certo? Essa é a probabilidade por segundo, então, para que haja essa transição. Lembrando que a gente pode ter vários tipos de transição, tá? Transição espontânea, ou seja, ele simplesmente vem para cá, transição estimulada, eu posso ter absorção, em que eu, ao invés de emitir um fóton, eu capturo um fóton, certo? Então, essas são as taxas de transmissão. Em relação ao núcleo fixo, o momento de dipolo, P, tá? Esse P que está aqui, ele é dado por menos E vezes R, ou notação ruim, tá? Esse aqui é o raio da órbita, certo? Enquanto aquele R aqui, eu pus, por mais que eu pus vetor e está errado aqui, não, aqui é R traço, que é da taxa de transmissão. Esse é o raio da órbita, aqui embaixo. Tá? Então, esse momento é dado por essa diferença aqui. Nessa aproximação, a gente precisa calcular o elemento de matriz do momento de dipolo. Mas, para isso, eu preciso do hamiltoniano. Tá? Então, o hamiltoniano ele vai ser P2 sobre 2m mais V, onde esse potencial ele é escrito uma função da posição, então ele comuta com o operador posição.
E aí, assim, eu posso escrever, isso vai facilitar a nossa vida, o comutador de H com R, tá? O comutador de H com R vai ser P2. Não, posso citar aqui, ó, 1 sobre 2M, o comutador de P2 com R, mais o comutador de V com R, que é zero, porque o V é uma função do R. Esse aqui não, porque lembra que eu não posso medir simultaneamente momento e posição, tá? Então, o comutador aí pode ser escrito, então, como sendo H R igual a P2, eu vou até pôr de novo aqui, 1 sobre 2M, P escalar P com R, certo? Esse aqui a gente já calculou. Isso aqui, ó, ele é igual a I2IH, menos 2IH, tá? Então, esse aqui a gente consegue calcular. Portanto, esse comutador do hamiltoniano com o raio, ele vai ser menos IHP, certo? Onde P aqui é o operador. E aí, eu posso escrever esse operador energia cinética, momento linear, não energia cinética, a energia vai ser P2 sobre 2M, como sendo IN sobre H, o comutador de H com R. Tá? Então, ou seja, eu consigo escrever o momento em termos desses comutadores. Isso vai facilitar, por incrível que pareça, vai facilitar um pouco a nossa vida. E aí, o que a gente precisa calcular, para calcular essas taxas de transmissão, é isso aqui, ó. Qual que é a transição de um certo estado φn para um estado φi, né? E isso depende de um operador, que é o operador de polo. Esse operador de polo, ele é dado por uma onda plana, menos i k escalar r. Eu tenho aqui um epsilon, que me diz a direção com que essa onda plana, ou seja, o fóton, está incidindo, e esse p que a gente está calculando, que é o dipolo, que está aqui. Então, esse aqui seria o operador de dipolo, para que a transição ocorra de um estado para outro. Tá? Então, eu opero sobre uma base, lembrando que a gente escolheu essa base, e vejo as projeções, certo? E aí, isso tudo aqui são números, eu posso aproximar essa onda para como sendo unitária, certo? Como tendo módulo unitário. Então isso aqui vai ser aproximadamente a direção de propagação da onda aí. E essas direções aqui me definem as regras de transição, tá? Então, P, que é o elemento de dipolo, φ, I. Certo? Então, eu dependo desse elemento de matriz. Mas esse cara eu posso escrever em termos do hamiltoniano, porque esses φs são autoestados do hamiltoniano. Certo? Então, isso aqui, ó, vai ser igual a um epsilon escalar φn h r φi, certo? E aí eu posso continuar escrevendo isso aqui como sendo epsilon escalar φn. O comutador eu escrevo como sendo h r menos r h φi. E aí eu passo a atuar, porque isso aqui eu sei o que dá. Lembra que h psi igual a e psi. Como o hamiltoniano ele é hermitiano, significa que o H é igual ao H adjunto. Então eu posso atuar ele desse lado. E a atuação desse lado vai me dar o EN, certo? Então, no final das contas, vai sobrar simplesmente esse termo que está aqui. Ó. Vai ser, do primeiro aqui eu tenho um EN, tem um sinal aqui menos
EI, e aí eu vou pôr esse epsilon junto com o R lá dentro, então isso aqui dá φn epsilon escalar R φi, certo? Então, esse cara aqui é o valor médio do R, tá? Então, se eu sei que é o que indica o dipolo, tá? Então, se eu sei calcular esse termo que está aqui, eu sei calcular quanto que vale essa transição. E notem que a transição ela é proporcional a H ômega NI, né? Que é a transição entre os dois estados. Então, ou seja, eu preciso ter os dois estados para que haja essa transição, tá? Agora, em termos das funções de onda do átomo de hidrogênio, eu posso calcular, né, esses φs, vamos por assim, um φ i n aqui, tá? Eu vou colocar na base das posições, né? Então isso aqui vai ser um φ n de r vetor, porque eu posso escrever isso aqui como sendo a parte radial, né, que depende de L, de N e de L, vezes os harmônicos esféricos, que dependem de L e de N. Tá? Então, isso aqui é a solução do átomo de hidrogênio, certo? Então, eu tenho a parte angular, lembrando que aqui depende só do raio, e esses harmônicos esféricos eles vão depender de, na verdade, do cosseno de θ, lembra que ele depende dos polinômios de Legendre, e de φ, que é a parte angular. E esse cara depende de R. E aí, com isso, eu posso escrever aquele elemento, né? Que era, lembra que era o φ. Vou determinar aqui que aqui é φ, tá? φn epsilon escalar R, R vetor aqui, tá? φn, por que R vetor? Porque na base das posições, que é essa base aqui, o R é o próprio R. Então isso aqui vai me dar a integral de zero até infinito, que é a integral no raio, né? dr, a parte complexo conjugado, então isso aqui vai me dar R de NL. Lembrando que esses números quânticos que aparecem aqui, o N é com relação a esse cara que está aqui, NN. Tá? E o L é com relação a esse cara que está aqui, L em estrela, R, certo? De N I L I, que é o termo. Opa, desculpa aqui, eu pus I, não, que é I, ó, que é a transição de um estado N para um estado I qualquer. Tá? E aí tem a parte dos harmônicos esféricos, né? Então tem aqui Y de L, N, M, N, estrela, Epsilon escalar R, Y de Li, Ni, e aqui eu tenho a D sigma, onde o D sigma está associado então com D cosseno de θ, né? E D φ, tá? Beleza? Por que eu tenho que levar o R aqui em consideração? Porque esses termos aqui, eles dependem, como é coordenadas esféricas, eu preciso levar em consideração a parte angular junto com a parte radial, tá? E aí, o que eu posso escrever é o seguinte, que esse epsilon R aqui, lembrando que o epsilon define a direção da radiação, ele vai ser dado pela componente x desse cara, e aí o R versor, vou até, ao invés de pôr o R vetor, eu vou colocar o R versor aqui, tá? Opa, certo? Aqui eu escrevi o seguinte, que esse R, ele vale R na direção R, tá? E aí faltou esse
colocar aqui em cada sigma, lembrando que sigma depende de r quadrado, tem um monte de coisa, tá? Mas eu tenho aqui EX, o R versor, ele tem componentes seno θ, cosseno φ, coordenadas esféricas. Mais a componente y, lembrando que é o tempo produto escalar, né? Então sobra somente as componentes. Seno θ, seno φ, mais EZ, cosseno θ. Tá? Aí eu uso as propriedades dos harmônicos esféricos, não vou colocar aqui para vocês, mas justamente o fato dos harmônicos esféricos serem funções ortogonais, na hora que eu multiplico, faço essa multiplicação, somente alguns deles sobram. E aí esse cara pode ser escrito, então, já colocando a normalização em termos dos harmônicos esféricos, e aí fazendo esse termo todo, sobra somente EZ, o y, 0, tá vendo? Não é qualquer y que sobra, sobra só o 1 e o 0, mais um termo que depende de menos EX mais I e Y sobre raiz de 2 Y 1 mais EX menos I e Y raiz de 2 Y 1 menos 1. E aqui a gente começa a ver as transições. Tá vendo que as únicas transições que são possíveis são aquelas que mantêm o L e que o M varia de 1. Né? Então, ele está em 0, ele pode ir para 1 e pode ir para menos 1. Então, essas são as regras de transição. E aí, eu posso... Assim, isso para o primeiro termo, só para como eu escrevi esse cara em termos dos harmônicos esféricos. Agora eu tenho que fazer os produtos aqui. Então, esse φn é um escalar R, aí, φi, ele vai, então, depender de uma soma meio grande, a integral de 0 a R, R ao cubo. Esse R ao cubo surge, né, R-3, R ao cubo, ele surge de um desses R's que está aqui, e lembrando que o ângulo sólido aqui, ele tem um termo, né, das coordenadas esféricas, tem um termo que depende de R2, ângulo sólido jacobiano, tá? Então, isso aqui dá R ao cubo, a função de onda radial de N, N, L, N estrela, R de NI, LI, dr, certo? Tudo que depende de R. E aí eu tenho essa integral angular aqui de YN, de LN, MN, todo esse termo que está aqui, certo? Todos esses três termos que estão aqui, Y de L e MI. E aí uma coisa que é importante, a ortogonalidade me diz que vários desses produtos aqui vão ser zero, né? Então sobra somente aqueles que são não nulos. Então a gente pode fazer essas contas e a gente vai ver que para obter a taxa de transição a gente tem que pegar tudo isso aqui e somar sobre todos os comprimentos de onda, tá? Então, uma vez que eu somo sobre todos os comprimentos de onda, eu consigo calcular uma taxa de transição total. E essa taxa de transição total, ela vai ser igual, mais uma vez vai aparecer essa constante alfa, que é a constante de estrutura fina, 2π sobre c ao quadrado, a frequência de transição do estado I para o estado N ao cubo, uma soma sobre todos os comprimentos de onda, de uma integral de d sigma d rho, não, d ômega maiúsculo aqui, né? Para cada um dos comprimentos de onda desse termo que está aqui, ó,
φn, que é o elemento de matriz, e escalar r, que a gente já viu, a cara dele está ali, então eu tenho que fazer explicitamente todas essas integrais ao quadrado. Só que esse termo aqui a gente dá um nome para ele, porque ele é uma coisa que pode ser medida, que é justamente esse momento de dipolo, certo? Então a gente consegue escrever em termos desse momento de dipolo. E o que a gente vê é que esse momento de dipolo ele só permite transições, né, em primeira aproximação, porque essa aqui é uma primeira aproximação, só permite transições que tenham ΔL igual a mais ou menos 1, certo? E ΔJ igual a zero, tá? Então essas são as transições que são permitidas. Aí a gente pode pensar, como assim? Então imagina que eu tenho aqui o estado fundamental, que é o estado n igual a 1. Certo? N igual a 1, ele pode ter L igual a zero. L igual a zero, mais meio do spin, tem o J igual a meio. Tá? Então esse é o estado fundamental. O próximo é aquele estado que quebra em dois, né? Que vai ser esse e esse. Então aqui eu tenho N igual a 2, J igual a meio, e aí eu tenho dois possíveis L's, né? Tenho L igual a zero e o L igual a 1. E aqui o N continua sendo igual a 2, só que o J aqui agora é 3 meios, e aqui eu tenho L igual a 1. Tá? Então, isso significa que eu sair daqui e vir para cá, o J não mudou. Então, pode acontecer. Só que o L, ele passou de 0 para 0, beleza. Então, o 0 para 0 não acontece, mas o 1 para 0 acontece, porque mudou o L de 1. Então, esse estado aqui é possível. Agora, se eu sair desse daqui e vir para cá, o J mudou de 1. Então, esse estado aqui não é possível que essa transição aconteça, certo? Porque o J mudou de 1. Então, não me importa o quanto que variou o L, porque o L passou de 0 para 1, segue essa regra de seleção, mas não segue a outra. Agora, se eu tivesse o N igual a 3 aqui, né? Então ele é degenerado, triplamente degenerado aqui. Né? Então ele quebra em 3. Tem aqui N igual a 3, esse aqui é J igual a meio, L 0 ou 1. N igual a 3, J igual a 3 meios, L igual a 1 ou 2. Esse aqui é N igual a 3, J igual a 5 meios, L igual a 2. Tá? Notem que essa transição daqui para cá, o que acontece? O J passou de meio para meio, pode acontecer. O estado que tem L igual a 0, não, porque não houve variação. Mas o estado que tem L igual a 1 pode acontecer. Agora, essa transição daqui para cá já não pode, porque eu tenho uma mudança no J. O mesmo acontece com essa transição daqui para cá. Agora, podem acontecer transições, por exemplo, daqui para cá. Porque ó, daqui para cá o J não mudou. E de 0 para 0 não dá, mas de 0 para 1 dá. De 1 para 0 não dá, mas de 1 para 1 dá. Agora, sair daqui e vir para cá já não dá. Mas eu posso, por exemplo, sair daqui ó, e vir para cá. Então, isso vão aparecer como picos na série de transição. São os picos que aparecem lá nas transições, em função, lógico, aqui da energia. Certo? Aqueles mais intensos são aqueles que preservam essa regra de seleção, essas duas regras de seleção que estão aqui. Os menos intensos são os que não preservam. Então, por mais que eu tenha colocado que é proibido,
Essa transição, ela acontece, mas ela seria uma segunda aproximação, seria um termo de quadrupolo, por exemplo. Certo? Então, eu precisaria levar em consideração as transições de quadrupolo, aquelas que dependem aqui, no caso, de R ao quadrado, e não de R. Certo? Então, é assim que a gente trabalha com regras de transição. Então, nem todas as transições são possíveis, mas a gente consegue descrever todas aquelas séries de Lyman, de Balmer, em termos de todas essas transições e da conservação desses momentos que aparecem aqui. Tá? Então, ou seja, toda essa física das transições aí dos sistemas está associado com essas regras. E notem que para a gente ter acesso a essas regras, ou eu meço isso experimentalmente, ou eu levo em consideração explicitamente as funções de onda que são provenientes da solução do átomo de hidrogênio. Então, quanto mais complexo o sistema, mais complexas são essas transições. Mas assim, uma vez que eu tenho acesso às funções de onda, eu consigo resolver esse problema. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em nível de DFT, que é o Density Functional Theory, em que eu consigo, com algumas aproximações, lógico, mas eu consigo obter as funções de onda do sistema, eu posso calcular esses momentos de dipolo, por exemplo, e calcular as transições. Então, é assim que é feito, por exemplo, análise espectroscópica de sistemas do ponto de vista teórico. E aí você vai e compara os seus resultados com os resultados experimentais, tá? Então é isso. Então a gente termina por aqui essa parte atômica, né? E agora a gente passa a uma parte em que a gente vai olhar o que acontece quando eu tenho mais de um elétron, mais de um sistema, ou seja, um sistema de várias partículas que dá origem aí à estatística quântica.